Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Esta classe bíblica de José Bonifácio tem como finalidade estudar a Bíblia Sagrada e, da Bíblia Sagrada, as 28 principais crenças da Bíblia. Claro que haverá momentos em que nós vamos nos aprofundar em detalhes das crenças, que numa apresentação inicial a gente não vai abordar, mas dependendo de vocês, se vocês perguntarem, tiverem alguma coisa que não ficou, perceberem alguma coisa que não ficou bem explicada, a gente vai sempre demorar nos temas e eventualmente até transcender, ultrapassar aquele tema. Mas hoje, para começar, nós vamos estudar então a Bíblia Sagrada, o que a Bíblia diz sobre ela mesma. Se este livro aqui é um livro inspirado por Deus, o que foi escrito nele foi por revelação divina, como se dá a revelação divina, quais são os sintomas do profeta, quais são os efeitos na vida do profeta quando ele está passando por uma visão, um sonho, uma revelação especial de Deus. Há algum ensino bíblico, na Bíblia Sagrada, um ensino que anuncia com precisão as coisas que iriam acontecer séculos ou milênios depois. Se isso existe, eu vou adiantando para vocês, e vocês vão ver por aí e por outros motivos que a Bíblia Sagrada é um livro inspirado por Deus. Então vamos abrir a Bíblia Sagrada. O primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês é o que está em Isaías, capítulo 40. Isaías 40. Então, quem está com a Bíblia agora e tem mais experiência, está com aquele que é novinho, né, mais novo na fé, ajuda um aí do lado do outro, vai lá, Lucas, dá um suporte, vai no índice e procura Isaías. Aí você no índice vai no livro Isaías, e no livro Isaías vocês vão encontrar isso aqui, ó. Peraí. Eu estou no Salmos, mas não tem problema, faz diferença. Aqui é o seguinte, ó. Você vai encontrar esse número grande, ó, que é o capítulo, Salmo 112. E esses números pequenininhos são os versículos. Então nós vamos abrir no capítulo 40 de Isaías, tá? O 40 é um número grande, certo? Certo. Abre Isaías, capítulo 40. E o verso 8, tá bom? Verso 8, deixa eu ver aqui. Na verdade, talvez um ou dois versos antes, deixa eu ver aqui. Verso 6 ao 8, tudo bem? Verso 6 ao 8 de Isaías 40. Vamos então à leitura. Verso 6. Diz uma voz, clama. E eu disse, que hei de clamar? Todos os homens são como a erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Só dá uma pausinha aqui para a gente pensar. O que o Isaías está falando aqui é que tudo é passageiro. A nossa força e a nossa beleza. É ou não é? Você olha assim, alguém adulto, você fala assim, misericórdia, né? O que aconteceu com ele, né? Passou por atropelar. Mas quando era criancinha, era lindo, né? Aquele bebezinho lindo. Pois é, o tempo passa e passa também com o tempo a nossa força, passa com o tempo a nossa beleza. Então ele está falando de efemeridades, coisas passageiras, tudo na vida passa. Aí no verso 8 diz assim, em contraposição ao verso 6 e 7, verso 8, aliás, ele corrobora, ele vai assim, seca-se a erva e caem as suas flores. Mas a palavra de nosso Deus, ela subsiste quanto tempo? Exatamente. Então, a primeira coisa que a gente nota aqui é que a mensagem de Deus, aqui chamada de palavra de Deus, ela é eterna. Ela não tem utilidade apenas circunstancial. Quer dizer, a Bíblia, ainda que tenha sido escrito, vamos imaginar assim, para o profeta Eliseu e do seu tempo, mesmo aquela palavra de se cumprido lá, há 2.800 anos atrás, mais ou menos, tempo de Elias, 2.800 anos atrás, mesmo que ela tenha se cumprido lá, ela ainda serve de instrução e luz para o tempo presente. Vocês querem ver isso? Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10. Eu vou passar por alto alguns versos, não que a gente vai ler todos esses versos, mas eu vou me focar lá na frente, no verso 11, tá bom? Verso 11. Então, 1 Coríntios 10, verso 11. Neste momento, eu vou passar por alto alguns versos iniciais do capítulo 10 de 1 Coríntios. Então, o verso 1 diz assim, irmãos, 1 Coríntios, a aula está chegando ali. 1 Coríntios, capítulo 10, um número grande, né? E o versículo 1, ao comecinho. Então, o verso 1 diz assim, irmãos,
Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Está falando sobre o trajeto de Israel saindo do cativeiro do Egito, quando eles eram escravos, e caminhando para a terra prometida. Ou seja, eles passaram pelo Mar Vermelho, eles foram protegidos à noite, ou melhor, durante o dia, pela nuvem divina. Deus, ele manifestava uma nuvem em cima de Israel para protegê-los do sol ardente do deserto. E quando chegava a noite, Deus ele fazia com que aquela nuvem ela se tornasse chamas, fogo. Era uma nuvem, uma coluna de fogo. E aquela coluna de fogo esquentava Israel durante a noite. Ou seja, Deus cuidava de Israel. Então o apóstolo Paulo está falando com os cristãos de Corinto, da cidade de Corinto, dizendo que Deus cuidava do seu povo, passo a passo. E aí ele diz no verso 2, todos foram batizados em Moisés, na nuvem do mar. Lembra-se que batismo significa imersão. Aí, não que eles não se molharam quando eles atravessaram o Mar Vermelho, tá? Passaram a seco. Mas a ideia de que eles passaram o Mar Vermelho, não molhados, a secos, mas que eles passaram, dava a ideia de submersão. De que eles foram batizados no Mar Vermelho. Essa é a ideia que Paulo pega, a ilustração de que eles passaram como se fosse o batismo deles. Aí diz assim, e todos eles comeram da mesma comida espiritual, verso 3. Aí a gente está citando o maná, o maná, pão do céu. Durante a passagem... Vai entrar? Vai entrar, Gil? Só um instantinho. Vai entrar? Eu acho que eu não queria atrapalhar, eu já chamei de uma vez para quebrar o protocolo. Então, assim, quando eles passaram por essas experiências do deserto, inclusive quando se alimentaram do maná, eles comeram da mesma comida que Deus dava. Então, ele está falando de episódios do passado, mas que traz instruções para o tempo presente. Olha o que diz no verso 11. Tudo isto lhes aconteceu, todas as provações deles, as murmurações, a rebelião, quando eles se revoltaram contra Deus. Aí diz assim, tudo isto lhes aconteceu como exemplos. E estas coisas, ou seja, aqueles exemplos, estão escritas para aviso de quem? Para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos, dos séculos. Isso quer dizer que a Bíblia é eterna. Independente do tempo em que a Bíblia se cumpriu, como no caso de Israel no deserto. Ela continua tendo validade para o tempo atual, para a minha vida pessoal. Ela tem instruções para nós. Mesmo que aquela experiência eu não tenha passado do mesmo jeito que eles. Essas instruções são importantes para nós. Mais um detalhe sobre a Bíblia Sagrada. Ela não é só eterna. A Bíblia Sagrada é perfeita, é pura. Vejamos isso em Provérbios capítulo 30. Vamos lá. Provérbios capítulo 30. Provérbios é depois de Salmos, tá? Depois, lá no meio da Bíblia, do meio para frente. Achou Salmos, vai para frente. Se você achar Jó, para frente de Salmos, aí você vai encontrar Provérbios. Nós vamos para o capítulo 30. E o versículo será o versículo 5 e 6. Se bem que o 6 seria mais um complemento aqui. Mas é oportuno, vamos ver isso. Capítulo 30, versos 5 e 6. Provérbios, capítulo 30, que é um número grande, e o versículo pequenininho, que é o 5 e 6. Sigamos. O verso 5. Mateus, você poderia ler para a gente? Só o 5? Só o 5, só o 5. Toda a palavra de Deus é pura. Ela é um escudo para aqueles que põem sua confiança nele. Opa! Então, o Salmito, ou no caso aqui não, Salomão, que é o escritor do Provérbios, ele está dizendo que a palavra de Deus é perfeita, ou é pura. A minha versão diz perfeita, eu preciso falar perfeita, tá? Mas a versão que ele deu é escuro. Isso. Então, a palavra de Deus é pura. E ele diz assim, escudo Deus é para os que nele confiam. Agora tem um detalhe, o verso 6 ele vem com uma advertência parecida com a que tem no Apocalipse capítulo 22. Vamos dar uma olhada aqui, depois a gente vai para o Apocalipse. Verso 6, quem poderia ler para a gente? Lucas? Pode ser? Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. Então a Bíblia Sagrada ela é pura e nenhuma pessoa no mundo está autorizada a ir além do que está escrito. Nenhuma pessoa está autorizada a acrescentar aquilo que está escrito. O que está escrito deve ser mantido. E ela é pura por isso mesmo. Mas alguém que acrescenta aquilo que está escrito, acaba se tornando achado mentiroso. Uma pessoa que defraudou, né? que enfim, violou a integridade da Bíblia, a pureza da Bíblia Sagrada.
E essa advertência não só temos em Apocalipse 22, temos em Deuteronômio. Veja bem, em Deuteronômio capítulo 4, verso 2. Deuteronômio. Então, repassando, a Bíblia é eterna, a Bíblia ela é pura e ela não deve ser alterada. Deus não autoriza, ele não autoriza nenhuma pessoa a ir além daquilo que está escrito. Deuteronômio capítulo 4. Primeiro comecinho do Deuteronômio, capítulo 4. E nós vamos ler o verso 1 e 2. Nosso alvo é o 2, mas já para não usar o texto fora de contexto, primeiro 1 e 2. Vamos lá. Então, verso 1 está escrito assim: Agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Aí ele diz no verso 2: Nada acrescentareis ao que vos ordeno, e nada diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos ordena. Ou seja, Deus, ele ordenou expressamente que ninguém pode acrescentar as palavras de Deus. Não pode acrescentar. E nada diminuireis dela. Ou seja, não é que eu não posso acrescentar. Não, existe o mesmo, o mesmo ou a mesma censura divina àqueles que tiram da palavra. Nós não podemos. Temos que mantê-la íntegra. Justamente por esse tipo de instrução divina aos profetas, é que os escribas que trabalharam para a transmissão do texto bíblico, eu cito aqui os maçoretas, por exemplo. Maçoretas significam tradicionais. O que eles faziam? Eles começavam a copiar, a fazer a cópia de um texto bíblico, e quando eles erravam uma palavra, uma letra, eles tentavam, com a tinta fresca, tentavam apagar. Não sei por que eles umedeciam o algodão e tal, mas eles tentavam apagar para continuar com a letra certa, a palavra certa. Se caso eles errassem a palavra e secasse a palavra, e não tivesse como apagar mais, eles descartavam o trabalho todinho e começavam tudo de novo. Imagina você estar escrevendo a Bíblia, você começar Gênesis 1, verso 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim veit haaretz. Aí quando você chega lá no Êxodo 40, no capítulo 40, você errou. Pronto, comprometeu, você tem que jogar tudo fora. Eles descartavam o trabalho. Começavam tudo de novo. Por quê? Porque eles tinham o senso da obrigatoriedade de preservar a palavra de Deus pura. Então, eles levavam muito a sério isso. E essa transmissão do texto bíblico, essa prática de escribas judeus, passaram também para os primeiros cristãos que copiaram a Bíblia. Eles passaram com o mesmo rigor de transmissão. Agora vamos a outra característica da Bíblia Sagrada. Ela é eterna, ela é pura. Vejamos um detalhe, a Bíblia não falha. Abra sua Bíblia em João capítulo 10. O conteúdo da mensagem divina na Bíblia não falha. João capítulo 10, verso 33, João Evangelho, tá? O quarto Evangelho do Novo Testamento. Chegou em Mateus, é para frente. Chegou em Lucas, para frente de Lucas. Isso. Aí chegou em Lucas, um pouquinho para frente de João. João capítulo 10, verso 33 a 35. Nosso alvo é 35. Eu estou pegando um texto para você perceber uma coisa. Antes da gente continuar, antes da leitura, só um detalhe aqui, gente. Os evangelhos, me permitam aqui. Os 4 evangelhos são nessa ordem, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa ordem é a ordem de compilação da Bíblia, tá? Que foram compilados os livros. Não significa que é a ordem de escrita. Não é que Mateus escreveu antes de Marcos, não é isso. É a ordem de compilação. Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos. Sinótico vem de uma ótica, a palavra grega quer dizer de um olhar. Eles escrevem como se tivessem o mesmo prisma, o mesmo olhar. Todos eles falam de parábolas, todos 3 falam de o Sermão da Montanha, todos 3 mostram a mesma estrutura de escrita. Cada um com sua característica, destacando pontos diferentes um do outro. Mas todos imitam um ao outro, essa é a ideia. Já João é um evangelho diferente.
ele vai trabalhar não a perspectiva, por exemplo, Mateus trabalha a perspectiva de que Jesus é o rei de Israel. Marcos apresenta Jesus como o servo do Senhor. Essa é a tônica de Mateus, ou melhor, de Marcos, quando ele apresenta Jesus no seu evangelho. Já Lucas apresenta Jesus como o filho do homem, como um profeta, o filho do homem. João é diferente desses três. João apresenta Jesus como Deus encarnado. E ele não segue a mesma ordem. Em João, no evangelho de João, todo o evangelho se desenrola com conflitos e empates, controvérsias. Ele e os escribas e fariseus, ele e os saduceus, ele e alguns grupos. Então, o evangelho de João, ele se desenvolve através de disputas, de debates, literalmente debate. E nós estamos aqui entrando no capítulo 10, e é outro debate. É um momento em que Jesus está se apresentando como Deus encarnado. Olha lá, capítulo 10, verso 33. Está escrito assim: responderam os judeus, não te apedrejamos por nenhum milagre, mas pela blasfêmia. Isso é a fala dos líderes judaicos, tá? Não é de Jesus. Porque tu, mero homem, te fazes o quê? Te fazes Deus a ti mesmo. Então, o que está no ponto de discórdia do debate aqui é que Jesus estava se apresentando de uma tal forma que nenhum humano podia se apresentar. Porque se apresentar seria blasfêmia. Porque ele estava se apresentando como Deus. E isso gerou maior furdunço, maior controvérsia. Por quê? Como pode esse homem se apresentar como Deus? Porque de fato ele era Deus em carne. Ele era Deus em carne. Não era mentira dele. E aí no verso 34, Jesus responde. Respondeu Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Aí, peraí. Aí existe uma hipérbole aqui, ó. Hipérbole. Da onde Jesus tirou essa parte? Sois deuses. Abra a sua Bíblia em Salmo 82. Fala. Eu tenho que passar passo a passo, porque senão vocês não vão saber como desatar os nós. Quando surgiu um nó, vocês viram um nó agora. Agora vocês encontraram um nó. É João 10, verso 34. Como vocês desatam esse nó? Indo lá na fonte, vendo o que está escrito no Antigo Testamento. Salmo 82, verso 6. Ali no Salmo 82, o salmista está falando sobre a função sumo sacerdotal, ou melhor, a função dos sacerdotes. E o sacerdote era o quê? O sacerdote em Israel. Salmo 82. 82, 6. Deixa eu achar aqui para acompanhar. Eu não estou acompanhando vocês, estou falando aqui e não fui acompanhar o texto. Vamos lá. 82, 6. Isso. Acharam 82, 6? Isso. Então note lá. Ele está apresentando a função sacerdotal. O que o sacerdote faz? O sacerdote faz mediação, ele faz o meio de campo, ele aproxima um lado do outro. Qual que é esse um lado? Deus. E o outro lado? O ser humano. Então o sacerdote faz intercessão, faz mediação. É como se ele aproximasse os dois lados. Fosse digamos assim, um juiz de paz. Eu tenho um lado brigado com o outro, eu quero reconciliar vocês. O sacerdote, ele faz a reconciliação, ele junta um lado brigado com o outro, ele aproxima. Essa função sacerdotal, ela era típica, ela era um antítipo da função que Cristo ia desempenhar no futuro. Isso significa que a função sacerdotal, ela simbolizava a obra de Cristo, que é Deus tornado homem, e que hoje intercede por nós no céu. De modo que, quando a lei diz, quando o Salmo diz assim, vós sois deuses, ela não está dizendo que eles são Deus, no sentido literal. É uma hipérbole, um exagero. A função de vocês é a função de Cristo. Então ela disse assim, vós sois deuses. Daqueles eram deuses. Mas Jesus era. Então Jesus falou assim, vocês estão me acusando de falar que eu sou filho de Deus. Achando que eu sou Deus. Mas a própria lei diz que vocês são deuses. Que vocês fazem a função de sacerdote. De aproximar as partes. Se a função de vocês é essa, quanto mais a minha. Quanto mais a minha. Então o verso, lá no João 10, verso 35, nosso alvo é 35, eu desci, às vezes parece que eu estou dando uma viagem, fui lá na lua e voltei, mas é para fazer sentido para vocês. Se eu não for dar a volta lá no tempo do Antigo Testamento e voltar para o Novo, você não vai entender direito. João capítulo 10, o verso 35 diz assim, vejamos aqui, João 10, 35. Se ele, no caso Deus, né? Se ele chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, ou seja, os profetas, os sacerdotes, e a escritura não pode ser
que diz aí? No finalzinho do 35, a escritura não pode ser anulada. Tem versões que dizem assim, a escritura não pode errar. Não pode falhar. Não pode falhar. Ou seja, a escritura ela é fiel. O que está escrito, o que Deus mandou o profeta escrever, ele é fiel. Você pode ter certeza que pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vai se cumprir fielmente. Agora, como que Deus revela? Como que se dá a revelação de Deus para o profeta? Abram suas Bíblias em Jó, capítulo 33, antes de Salmos. Jó, Antigo Testamento, antes da metade da Bíblia, né? Jó 33. E agora vocês vão reparar como usa Deus aqui com Jó o termo revelação. E por que Deus mandou a sua palavra? Note, às vezes a gente fica assim, tem gente, aqui no nosso meio, tem gente que trabalha para Jesus e faz trabalho missionário. A irmã, a esposa dela, o Gil, o Lucas, fazem trabalho missionário. E outros tantos membros da igreja, inclusive um que estava aqui há pouco tempo, o Rubens, faz muito trabalho missionário. É o mais missionário dessa igreja, que eu saiba. É o maior missionário dessa igreja. Aí o que acontece? Às vezes a gente vai falar de Jesus para as pessoas, que as pessoas fecham a porta na nossa cara. Eu não é. Assim, não quero saber de Deus, eu não quero saber de Deus. E eu tenho certeza que muitos já tiveram esse sabor de apresentar a palavra de Deus, de repente sentir uma situação de saia justa, sabe? Você está querendo falar de Jesus e da verdade, a pessoa assim, não quero saber disso. É ou não é? Por que Deus manda a palavra? Porque Deus ama. E Ele quer salvar. Sempre. Escuta essa, sempre. Você pode me cobrar isso que eu estou falando agora. Você pode me cobrar daqui até o final da minha vida, meus dias, você pode me cobrar. Samuel, você falou que quando a palavra de Deus vem para salvar. Sempre vem para salvar. Aí você fala, não é possível. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Jonas. Deus mandou ele pregar onde? Em Nínive. Nínive era uma cidade boa ou uma cidade má? Só para vocês terem ideia, os ninivitas, que são os assírios, né, da região da Síria, eles inventaram o empalamento. Empalamento é quando você espeta o homem como se fosse um churrasco. Finca ele no chão e deixa o cara espetado, com o corpo atravessado com uma lança. Pensa que coisa. E os romanos aperfeiçoaram, você deve fazer que é perfeição isso, mas eles potencializaram esse castigo com a crucifixão. Eles pegaram a ideia do empalamento e falaram, em vez de atravessar o corpo com uma lança, a gente coloca a lança e pendura pregando, para durar mais tempo a dor, entendeu? Isso foi os romanos, apurando o método de castigo dos assírios. Então o povo de Nínive era muito mal. Não foi à toa que Jonas falou assim, não quero ir lá. Lembra? Deus falou assim, vai lá e prega para aquele povo que eles vão morrer. Aí Jonas falou, sabe uma coisa? Aquele povo é inimigo do meu povo. E eles são inimigos de Deus e do meu povo. Eu não vou coisa nenhuma, vou fazer de conta que vou. E vou para outro lugar. Comprou uma passagem e foi para Tarsis. Ele comprou uma passagem de barco e foi lá para Tarsis. No caminho, Deus mandou uma tempestade terrível. E os marinheiros, muito supersticiosos, pensaram assim, não, algum Deus está revoltado com a gente, alguma coisa que a gente fez. Começaram a jogar mantimento dentro do mar e tentando assim salvar o navio, o barco, de afundar. Mas nada conseguia parar aquela tempestade. Eles falaram assim, então tem algum mau agouro aqui dentro. E quem que era o mau agouro? Jonas. Que Deus mandou a tempestade. Então Jonas foi desviar, Jonas confessou, sou o servo de Deus Altíssimo, estou descumprindo a ordem dele. Ele falou para ele para lá, eu estou indo para cá. Aí eles falaram, não, homem, você faz isso com a gente vai morrer. Ele falou, não. Aí Jonas falou assim, isso que não são. Olha, até nisso o profeta salvou. Me joga no mar que tudo vai acalmar. Aí eles jogaram no mar, a tempestade parou. E eles conseguiram fazer a viagem na boa. Só que Jonas foi engolido por um peixe enorme e esse peixe vomitou na praia de Nínive lá. Aí Jonas foi para Nínive e pregou 40 dias que a cidade ia ser destruída. Foi destruída. Por quê? Não é a palavra de Deus? E ela não falha? Lembra disso? Sempre a palavra de Deus vem para salvar. Sempre. É a postura de quem ouve que determina se vai se perder ou se salvar. Vamos ver isso na Bíblia. Antes do Jó, vamos ver isso. Eu estou adiantando aqui. Jeremias, vai para Jeremias, capítulo... Foi esse agora, eu não lembro agora. Capítulo, deixa eu ver aqui. É 18, 10? 18. Capítulo 18 de Jeremias, tá bom? Jeremias e depois Isaías,
Você está no meio da Bíblia, Salmos, vai Isaías, Provérbios, Isaías, Jeremias. 18 quanto? Jeremias 18, verso 7 a 10, tá bom? 7 a 10. Vocês vão entender agora. Presta atenção. Olha, essa eu vou recomendar a vocês. Todo mundo que vier para a classe bíblica, tá bom? Todo mundo. Todo mundo que vier, venha com algum tipo de coisa de anotação. Caneta ou lápis. Tem que escrever. Não serve. Você não aprende. Aqui você registra, verdade. Mas você não interioriza, não faz parte de você. Tem um professor chamado professor Pierluigi Piazzi. Ele é uma pessoa que primeiro programou o computador no Brasil, em 1962, na USP. 1962, o primeiro computador. Ocupava o tamanho da sala o computador. Ele que programou o primeiro computador no Brasil. Ele já é falecido. Ele preparou mais de 200 mil pessoas para entrar na faculdade. Pessoas que passavam pelo etapa, pelo ângulo, para aqueles colégios pré-vestibular. O objetivo, não conseguia passar. Aí ia lá parar na mão do Pierluigi Piazzi. Ele dava instrução, o pessoal passava. Por quê? O pessoal não sabe estudar. Nunca se estuda sem caneta e caderno, e papel. Sabe, mas eu estou no computador, não interessa. Tablet, eu estou filmando. Não, você pode filmar porque é bom o registro, para você divulgar. Mas o estudo só funciona com caneta e caderno ou lápis e caderno. Se você não está escrevendo, você não está estudando. Note bem, ele fala assim que classe, aula, é o seguinte. A classe é o local de assistir a aula e estudo em casa. Então note. Embora seja uma classe de estudos bíblicos, aqui vocês estão assistindo a aula. É quando você chega em casa, você para e você faz um tipo de uma colinha do que você aprendeu, um resuminho que você aprendeu, ali você está estudando. Um resuminho, escrito. Aqui é uma atividade, ó, vê se vocês concordam. Em geral, claro, vai ter momentos que vocês vão participar muito. Em geral, aqui é uma atividade coletiva e passiva da parte de vocês. Então, não é? Coletivo e passivo. E em casa tem que ser uma atividade individual e ativa, ou seja, você sozinho escrevendo aquilo que você pegou, entendeu? Isso é estudo. Não se estuda na escola, se estuda em casa, sozinho. Na escola você assiste aula para entender a matéria. Essa é a ideia, beleza? Então vamos lá. Então Jeremias capítulo 18, velho. Aí quem puder sempre traz um rascunho. Nós vamos providenciar. Um rascunho, um bloquinho de nota para seja todo mundo, um bloquinho de nota, beleza? Vamos lá. 18 verso 6, melhor 7. No momento, note bem o que eu vou ler agora. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter de sua maldade, também eu, diz o Senhor, ó, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então, a nação pode mudar o destino da palavra pregada contra ela. Verso seguinte, verso 9. Ou melhor, se em qualquer momento, ou melhor, qualquer tempo, eu falar de uma nação ou reino, para fazer o que com o reino? Samuel, edificar ou plantar, pode falar. O versículo que você está lendo. 18, verso 9 agora. Jeremias 18, 9. Eu li o 6, o 7, o 8, agora não. Melhor, eu li o 7, o 8, agora estou no 9. Tá, obrigado. Se em qualquer tempo eu falar contra, ou melhor, falar de uma nação ou reino para edificar a nação e plantar, para plantar, verso 10. Se a tal nação, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Isso significa que tem profecias que são condicionais. E tem profecias que são apocalípticas. Profecias apocalípticas vão se cumprir de qualquer maneira. Não depende da minha resposta, vão se cumprir. Por exemplo, Jesus voltará. Então tem profecias que são assim, que elas vão se cumprir de qualquer maneira. Agora tem profecias que têm condições para o preenchimento. Então, sim, Deus mandou Jonas destruir, mandou uma mensagem de destruição para Nínive. Mas ela não foi destruída. Por quê? Porque a nação se arrependeu, se voltou para Deus. Então a palavra que parecia que era para a morte foi para quê? Ou seja, Deus sempre fala para salvar. Vamos ver isso na Bíblia? Jó 33. Agora sim, Jó 33. Vai fazer sentido agora para vocês. Quando vocês pegam um texto isolado assim, pode não fazer muito sentido. Pô, mas não sei do que ele está falando. Agora sim. Né? Jó 33, verso 14 a 18. Dá uma olhadinha. Jó 33, 14 a 18. Diz assim. Eu vou colocar para vocês lerem, tá bom? Deixa eu ver. Como é o seu nome mesmo? Luzia. Vou pedir para a irmã Luzia ler o verso 14, tá bom? Só um minutinho. Jó 33, verso 14 a 18, tá bom, Simone? Volta aí.
14. Pode ir no Luzia, por favor. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, e de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Deus fala aqui de quantos modos, que diz o verso 14? Dois modos. Ora Deus fala de um modo, ora de outro. Tem versão que diz assim. A minha versão diz assim, pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro. Tem versão que diz diferente. Tem alguns diferentes aí, não, pra gente consultar? O que diz a sua aí, Simone? Verso 14. Eu falo assim, pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Tem alguma versão diferente pra gente consultar? Deixa ele ler dele. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Agora a pergunta que eu faço agora, que eu acho que deve estar na cabeça de alguns de vocês, pelo menos, quais são esses dois modos? O verso 15 responde, honra. O 15 diz assim, ó, em sonho ou Visão. Opa! Quantos modos que apareceu aí? Quantos modos apareceu? Eu perdi. Desculpa, cara, Jó 14. Jó 33, 14. 14 e 15. Jó 33, 14, 15. 16 e 17. 16, 17 e 18. É de 14 até 18. Mas vamos lá. Você falou Jó 33, 1, falou? Não. Não, falou? Não, 33, 14 até o 18. Vamos lá. Achou o 14? Achei. Isso. Vamos lá então. Deixa ela nos acompanhar. 14, pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro. Embora o homem possa não tentar para isso. Verso 15. Quais são os dois modos que Deus usa para falar com a gente? Verso 15. Em sonho ou Visão. visão de noite. E quando acontece isso? A Bíblia está falando quando acontece. Quando cai sono profundo sobre os homens. Enquanto eles fazem o quê? Dorme. Eles dormem na sua cama. É quando Deus fala com a gente. Então, ó, escuta. Sabe e entende. Deus fala com sonho, conosco por meio de sonho ou visão à noite. Quando a gente está na cama dormindo. É o que está escrito aqui. Sigamos. Aí diz, enquanto dorme na cama, verso 16, ele pode falar-lhes aos ouvidos. E fazer o que mais? Qual a palavra que aparece na segunda metade do verso 16? Atemorizá-los. É como se fosse assim, ó. Ah, meu filho, pai, eu vou pra balada. Aí o pai fala o quê? Cuidado, filho, é melhor não ir. Porque pode acontecer isso, não é assim? É. Ou seja, o que o pai está falando? O pai está atemorizando, colocando temor. Tenha cuidado, porque nesses lugares pode acontecer gravidade. Então o pai avisa, porque ele está atemorizando. O pai faz isso porque odeia, né? Assim, né? Sim. A mãe faz isso porque odeia. Não. Não, ele está querendo evitar que o filho se dê mal. Por que vem a palavra de Deus? Por que a palavra de Deus vem? Para atemorizar, para você não se dar mal, para ele não dar mal. Aí eu disse o verso, ó. E pode falar aos ouvidos e atemorizar os avisos. Para fazer o que com o homem? Prevenir. Para apartar o homem do seu desígnio, ou seja, o que é desígnio? É propósito, né? Eu designei, não é assim? Eu designei que hoje à noite eu vou comer pizza numa pizzaria tal. Então, se eu tenho um desígnio, um propósito, e aquele propósito Deus sabe que não é bom, ele vai me atemorizar, não sabe? Ó, filho, cuidado, esse negócio não vai dar certo, é melhor você dar um passo atrás, pensa bem. Então Deus atemoriza para desviar o homem do seu propósito. Aí o verso continua dizendo, o verso 17, livrar o homem do quê? Porque eu vou comprar uma Ferrari. Calma, você não precisa disso. Você pode ter um carro lindo, novinho, mas não precisa ser uma Ferrari. Entendeu? Ele fala assim, ó, ele quer livrar o homem do quê? Do seu? Ih, começou, aí orgulhou. O orgulho antecede a queda. Né? O orgulho antecede a queda. E o verso 18, para preservar a sua alma do quê? Deus quer preservar a alma do homem do quê? Da cova. E a sua vida ele perecer pela espada. De morrer, no caso, né? Então for assassinado. Presta atenção, coisa interessante agora. Não é nosso tema, tá? Mas eu vou dar um start em vocês aqui, um despertão em vocês. O verso 18 fala que Deus avisa com sonho ou visão. Verso 18, dá uma anotada aí. Que diz assim, para preservar a sua alma do quê? Peraí, mas a alma não é imortal? Ou a alma vai para a cova? Se a alma vai para a cova, a alma é enterrada. Se a alma é enterrada, tem alma ambulante? Não.
Uma. pessoa. Entendeu? Não, a pessoa morre. A alma é a pessoa. de vida. E a pessoa morre, não tem alma imortal. Ó, eu estou adiantando, eu dando spoiler aqui do que a gente vai estudar para frente. A alma não é imortal. Escuta, eu vou falar de novo. A alma não é imortal. A imortalidade é divina. Deus concede a quem crê nele. E um dia teremos na segunda vida de Cristo. Mas até lá, a vida eterna para nós é uma promessa. Nós cremos, nos pertence, mas não nos usufrua agora. Por exemplo, herança. Meu pai deixou a herança para mim. Não deixou, mas eu estou falando. Vai deixar, né? Pensa, se meu pai deixou a herança para mim. E a herança é minha, me pertence. Mas eu não entro na posse dela senão depois da sua, não antes. Entendeu? Então é isso. A promessa da vida eterna é nossa. É tão certo quanto a gente está aqui falando e vivo hoje. Só que eu não estou no usufruto da vida eterna agora. Eu não estou usufruindo da vida eterna porque eu ainda morro, certo? Então, mas no dia que eu morrer, a minha alma vai para a cova. Por quê? A alma é mortal. Então, não era nem isso. Eu não queria perder a viagem. Sabe quando você não quer perder a viagem? Não vou perder a viagem. Então, nós temos que a palavra de Deus é eterna, ela é pura, ela não falha. A gente viu em João 10, verso 35, não falha. Nós vimos agora que Deus se revela por sonhos ou visões a homens que Ele escolhe revelar. Mas Ele inspira Deus inspirou os homens a escrever a Bíblia. Então nós vamos ver isso agora. Vamos lá para a Bíblia, Novo Testamento, lá para as cartinhas de Paulo, para Timóteo. Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 3. Ou é 2 Timóteo? Ih, foi isso agora. 3,16. O cérebro já está... Eu sei que é 3,16, mas não sei se é primeiro ou segundo. A cabeça está... Sabe o que é isso? Muito temperança, açúcar. 2 Timóteo, tá? 2 Timóteo 3,16. Na verdade, 15 e 16, tá bom, gente? E 17. 15, 16 e 17. É bom a gente, sempre possível, a gente pegar um entorno do verso que a gente quer, para a gente saber que, como aquele versinho que nós estamos lendo e querendo entender, ele se encaixa no contexto. 15, capítulo 3, tá? Capítulo 3, 2 Timóteo 3, verso 15 a 17, tá bom? O nosso alvo principal é 16, mas ele não está sozinho, tem várias instruções do lado. Verso 15, acharam? Vamos lá então? Você pode ler, Simone? Posso. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Só uma pausinha. Está falando de quem aqui? Paulo está falando de Timóteo, a quem ele escreve a carta. E Paulo está falando que Timóteo ele foi instruído desde a sua meninice, de berço. Quem ensinou era Lloyd e Eunice, a mãe e a avó dele. E elas instruíram Timóteo, menino, para ser temente a Deus, cristão, estudioso da Bíblia. E ele dizia assim que a salvação vem pelo conhecimento correto da verdade. Porque desde criança você sabe das sagradas letras que podem tornar-te sábio. Olha, sábio para a salvação. Ou seja, a salvação não é questão de eu decidir. Eu preciso entender o processo. O que Jesus fez por mim? Por que Ele morreu no meu lugar? O que estava envolvido nisso? Qual era o plano de fundo no qual Jesus encarnou? Mas para que era isso tudo? Porque o universo está envolvido com a minha salvação? Tá, de alguma forma. A gente vai estudar um monte de questões aqui que não é para agora. Estou só levantando aí os questionamentos para vocês. Verso 16. Toda a escritura ela é o quê? Inspirada por Deus. Ela é inspirada, divinamente inspirada. E se a Bíblia toda é inspirada, significa o seguinte, que do Gênesis ao Apocalipse, tudo é inspirado. Isso significa que não tem trecho que não é inspirado. Mas alguém vai falar assim, peraí, eu conheço um pouquinho a Bíblia, e tem uma conversa do Satanás tentando Jesus no deserto. Poxa, até o que está escrito que Satanás tentando Jesus, até aquilo é inspirado? Sim, até aquilo é inspirado. Quer dizer que Satanás, não é que Satanás foi inspirado. O escritor bíblico, que registrou a tentação no deserto, ele estava inspirado. E ela foi registrada, a tentação no deserto, como também a tentação de Satanás contra Jó, não é? Destruindo os seus servos e roubando os seus bens, depois matando os seus filhos e depois fazendo sua esposa perder a fé.
e depois atacando o Jó de todo tipo de chaga, da planta do pé até a outra cabeça. Tudo isso registrado como ato de Satanás está ensinando a gente que há males nesse mundo que a gente cava, mas tem males que a gente não cava. Jó não fez nada para merecer aquele maltrato. E por que ele recebeu aquele maltrato? Deus permitiu. Mas você fala, por que Deus permitiu? Deus sabe o que é melhor para nós, até na aprovação. A aprovação serve para o nosso crescimento. Para a gente entender a luta entre o bem e o mal. Para a gente entender que lugar a gente tem nesse conflito de a gente ser testemunha de Cristo no meio da aprovação. Não é o que os salmistas fizeram? Os salmistas já estão estudando a lição da escola sabatina, trimestral, e a lição está falando que os salmistas estavam lá em terra estrangeira, passando dificuldades, e eles falaram, Senhor, por favor, o Senhor é o Deus da nossa vida, da aliança feita conosco, resgata-nos, Senhor, até quando permitirá que nós soframos? Eles estavam no meio da aflição, mas eles estavam buscando a Deus. A aflição serviu para eles buscarem. E eles caíram no exílio, saíram de Israel porque eles estavam em pecado. Não todos, né? Daniel não é o caso, o adolescente Daniel que era servo de Deus. Mas tem muita gente que foi para o cativeiro, então no cativeiro porque Deus largou eles. Falou assim, agora vocês vão sofrer, vão colher o que vocês plantaram. Vocês colheram, fizeram mal. Agora vocês vão sofrer um pouquinho. Aí quando eles começaram a sofrer, lá no cativeiro, eles começaram, Senhor, perdoa os nossos pecados, nós pecamos contra ti. E aí Deus salvou. Demorou 70 anos para Deus começar a tirar o povo do cativeiro. Mas eles sofreram porque às vezes a gente cava, não cava? A gente cava não. Quem que fez dívida para você? Não foi você mesmo? Ou Deus que foi lá para dizer, olha, desculpa, não é? É você mesmo, eu mesmo que fiz. Eu tenho que encarar o que eu faço. Deus é o Deus dos impossíveis. Eu chego em casa e falo, Senhor, eu estou cansado porque eu não aguento mais nada. Não aguento nem desatar o cadastro do meu sapato. O Senhor desata para mim. Olha isso, Deus é Deus do impossível, não do Deus do possível. O que você faz, o que você pode fazer, você é quem fazer, não Deus. Deus faz por nós aquilo que a gente não pode fazer. Quando a gente não pode, a gente fala, Senhor, não tem outro a quem recorrer. Aí Deus, agora está tudo pronto para mim. Você está preparado. Não é Moisés? Moisés falou assim, Senhor, não sei nem falar, sou pesado de língua. Eu falei, agora sim, você está pronto para eu te usar. Não é? Quando a pessoa se humilha diante de Deus. Então é isso. Então, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, olha o que mais? Para repreender, o que mais? Para corrigir, o que mais? Para instruir em justiça. E qual a finalidade da Bíblia? Por exemplo, a gente está estudando a Bíblia. Qual a finalidade? O verso 17. O 17 diz assim, a fim de que o homem de Deus aqui entenda homem como gênero humano, tá? O gênero humano, quer dizer, homem e mulher. Então assim, a fim de que o homem ou a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente preparados para toda boa obra. Olha aí. Amém. Então cada um de nós aqui, cada um de nós, Deus quer dar uma palavra de aviso para desviar a gente do nosso orgulho, do nosso propósito. Às vezes nosso propósito não é o de quem? Não é o de Deus. Ele quer que a gente conheça o dele, porque o nosso não vai dar coisa ruim. E o dele é certeza que é pro bem nosso. Aí você fala assim, mas poxa, quando Deus falou para Abraão assim, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus nem falou que, nem mostrou a terra, Deus, vai que eu vou te mostrar. Não é eu te mostro, eu irei te mostrar. Aí Abraão saiu assim, a esmo, eu sei lá para onde vai isso, mas eu vou. E não foi bom? Deus não cuidou dele? Só deu errado quando ele mentiu. Ele mentiu com a mulher dele, aí aconteceu uma coisa errada. Quando a gente começa a colocar a nossa mão na obra de Deus, sabe? Se a gente deixa Deus fazer o que tem que ser feito, tudo dá certo. Então bora lá. Mais detalhes aqui. Então Deus quer nos preparar com a Bíblia para sermos perfeitamente habilitados para toda boa obra, para fazer o bem para os outros. Pergunta. Tem gente em depressão? Tem ou não tem? E normalmente quando tem gente em depressão, é porque a pessoa tem gente que tem depressão. Pode falar. Não tem não. Só porque você quer. Bom, eu vou falar, assim, eu peço licença, eu peço licença do Papai do Céu para falar assim, na minha família tem uma pessoa que tentou se matar mais de 20 vezes. Na minha família tem uma pessoa que tentou se matar tomando remédio de tarja preta, 40 comprimidos, e ficou na UTI tentando se matar. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a pessoa está nesse nível de depressão, ela precisa acertar o foco dela, sabe? Sabe quando o óculos está ruim, você não presta mais? Você tem que acertar o foco
e falar assim, eu vou pensar nas coisas de Deus, no bem, eu vou desviar o foco. Ah, porque o meu namorado me largou, a minha esposa me largou, não pensa nisso. Ah, não, mas não dá para não pensar que a minha esposa... Rapaz, você quer adoecer emocionalmente, ficar deprimido? Ou você quer tentar se reerguer e pedir, colocar as mãos para Deus e seguir a vida com Deus? Então, assim, vai de uma escolha nossa. A gente que escolhe ir lá para o mal. A gente que escolhe, fica focado no que não deve. A gente que faz essa opção. Lembra que eu falei da opção da gente fazer um empréstimo colossal depois do tempo comprar? Exatamente. A gente que faz essa escolha. A gente que escolhe pensar no que não deve, daí acaba caindo em pecado. Então a gente tem que escolher. A questão de escolha, eu não vou ficar deprimido. Por quê? Porque Deus me ama e Ele é o ser mais poderoso do universo. Tudo está nas mãos dele, no controle dele. E por que eu vou me tornar ansioso? Eu vou entregar na mão de Deus e bora com Jesus. Eu vou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho, eu não desisto. Sabe aquela coisa do hino? Ele tem que ser assim. Não, o que eu falo assim, o pobre não pode ter depressão porque tem trabalho. Exatamente, não tem nem tempo, é verdade, é Por isso verdade. que eu falo, ele Bem fica lembrado. doido. Bem lembrado, eu queria citar um outro texto da Bíblia aqui, para a gente chegar nos finalmente, tá? Vou dar uma pausazinha daqui a pouco, para ficar livre para vocês perguntarem o que vocês quiserem, tá? Você pode revelar, pode jogar sapato, tá mancada, vamos lá para Salmo 138, por favor. Salmo 138 é uma passagem maravilhosa no meu coração. Eu não podia terminar hoje sem essa passagem. O Salmo 38, verso 2. Peraí, Salmo 38 ou Desculpa, 38? 138, verso 2. Seja Deus verdadeiro e mentiroso são está escrito quase desse jeito em Romanos 3, verso 4. Mas vamos lá. Então assim, Salmo 138, verso 2. 138, verso 2. Tá bom? Vamos no comecinho. O verso 1 diz assim... o salmista de Davi, tá? Aqui a minha Bíblia diz assim, Salmo de Davi, tá? Esse aqui a certeza foi dele. Eu te louvarei, ó Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Vamos lá, pausa aqui porque dá confusão. Eu não posso perder viagem. Você sabe como é que é? Entrou uma coisinha estranha, a gente já tem que desatar o nó. Qual que é a palavra aqui, deuses? É a palavra Elohim. A palavra Elohim no hebraico, ela pode ter 3 conotações, 3 significados. Elohim, primeiro, é o nome de Deus. Quando a Bíblia começa em Gênesis 1, o primeiro nome de Deus que aparece lá é Elohim. Elohim é o plural de Eloá. Já viram o nome Eloá para menino? Então Eloá é o nome de Deus. Nome de Deus, Eloá. Só que Elohim é o nome dele dito no plural. Elohim é como se fosse deuses. Mas o Elohim de Gênesis é o Deus Todo-Poderoso. Isso já implica que Deus é mais de uma pessoa. Eu estou dando spoiler de novo, ó, a Trindade. Mas deixa eu falar. Depois a gente volta nisso. Depois a gente volta nisso. Em Gênesis 1 diz assim, Bereshit, no princípio, Bereshit bara Elohim, criou Deus, Elohim. Primeiro nome de Deus que aparece na Bíblia, Elohim, que é o nome de Deus no plural. Qual a segunda vez que aparece o segundo tipo de conotação de Elohim? O primeiro mandamento da lei de Deus. Quando diz assim, ó, primeiro mandamento é Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. No hebraico é Lo Irei Leka Elohim Acherim Altonai. Não terás outros deuses diante de mim. Então Elohim ali são deuses no sentido de deuses falsos. Entendeu? Elohim em Gênesis é o Deus verdadeiro. Elohim no Êxodo 20, verso 3 é deuses falsos. E tem um outro tipo de Elohim que aparece, que é aquele de Salmo 82, 6, que a gente leu agora há pouco, que fala assim, vós sois deuses. Na verdade, é uma ilustração para um ofício divino, e os sacerdotes fazem aquele ofício como se fosse de aproximação de um lado de Deus e do outro criatura, entendeu? Assim, ó, de aproximar. Esse serviço sacerdotal lembra o de Jesus, por isso que eles são chamados de deuses. Tá? Tem uma outra ocasião, Salmo 8, verso 5. Eu estou citando, tá? Só para entender. Lá diz assim, pouco menor que os deuses o fizeste. Ali está falando que nós, seres humanos, fomos criados menor do que os anjos. Então os anjos são chamados de Elohims, naquele texto. Salmo 8, verso 5. Então, uma palavra, por que é assim no hebraico? E por que é assim no hebraico em várias palavras? Porque o hebraico é uma língua muito pobre. Escuta, vou falar de novo. O hebraico é uma língua muito pobre. No hebraico do Antigo Testamento tinha cerca de 10 mil palavras. É pouquinho. Uma criança com 4, 5 anos está falando 5 mil palavras.
O hebraico era um idioma com poucas palavras, 15 mil palavras no máximo. Isso significa que tinha várias. A polissemia, o uso de uma palavra com vários significados era muito comum, porque não tinha palavra para tudo. Então você usava uma palavra às vezes com esse sentido, com outro, com outro, com outro, com outro. Entendeu? Isso tem muito na Bíblia. Então, vamos lá. No meio dos deuses te louvarei, o salmista diz, verso 2. Agora é o nosso alvo, tá? Nosso alvo diz assim: inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome por causa do teu amor e por causa da tua fidelidade. Salmo 138, verso 2. E por causa da tua fidelidade, estou no verso 2. Pois, o que Deus fez? Engrandeceste acima de quantas coisas? Acima de todas as coisas, engrandeceu. O que Deus engrandeceu? E o que mais? A sua palavra. Filho. Se você falar assim, estudar a Bíblia, para ver aqui, tá bom? Você também. Vieram aqui para falar comigo, quando tirar a Paulo, me chamar para cá. Conversa essa, eu procurei esse negócio. Eles vêm para cá, olha aqui. Então, o Deus engrandeceu a sua palavra acima de todas as coisas, e o seu nome também. Ou seja, o que Deus fez? Vamos lá. Só para dizer uma coisa aqui sobre a Bíblia Sagrada. Nunca, entendam isso, vou repetir isso várias vezes durante os estudos. Nunca esse livro estará abaixo de qualquer igreja. Agora sempre este livro e o conteúdo dele estará acima de todos os potentados e autoridades terrestres, sejam do Estado, ou, de igreja, de conjunto amigos de bairro, não interessa, a Bíblia dele, Deus colocou ela acima de tudo. Isso quer dizer que para mim, a Bíblia vai mandar mais do que qualquer conjunto de homens. Qualquer conjunto de homens. Ela é maior, a autoridade dela é suprema, ela que foi pela Bíblia que a palavra foi criada. Que a igreja foi criada. A igreja foi criada pela Bíblia, pela palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que deu origem para o mundo. O universo surgiu pela palavra de Deus. Deus disse e as coisas iam acontecendo. As curas de Jesus, muitas delas eram por palavra. Eu quero ser limpo, não era assim? Era pelo poder da palavra. Assim a palavra de Deus deu origem à igreja sagrada, a igreja de Deus. E portanto, a Bíblia está acima de todos. De tudo. O que a gente vai fazer então? Salmo. Última passagem, não é conversa de bêbado não, eu não estou bêbado. É porque é saideira mesmo. Salmo 119, verso 9 e 11. 9 a 11 ou 9 e 11? Eu vou ver aqui. Aí fugiu a memória, desculpa. 119 é o salmo maior da Bíblia, é o capítulo maior da Bíblia Sagrada. Tem 176 versos, se eu não me engano. 172 ou 176. É 176. Isso. 176. 119, o versinho 9 e 11. 9 e 11. 9 diz assim. Aí, vamos supor aqui que todos nós fôssemos jovens. Eu já estou com a curva aqui que eu não quero me largar de jeito nenhum, Paulo. Rapaz, eu preciso fazer igual a mulher do Emerson, a Ângela, que corre aí, que você já viu ela correndo aí na semana? Rapaz, aquela menina corre maratona, rapaz. Misericórdia, se eu correr daquele jeito, eu vou ficar com um palito. Meu pijama vai ter uma lista só. Salmo 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Essa é uma pergunta. E a resposta é: observando conforme a tua palavra. Bíblia Sagrada, hein, gente? Bíblia. Verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração. Para. Tem um objetivo da gente memorizar a Bíblia, sabe? Para não pecar contra Deus. Quando estiver distraído, o Espírito Santo pode me despertar a consciência quando eu estiver pensando errado, agindo errado, sendo estúpido, grosseiro com alguém, e pode lembrar uma coisa. E eu falo, puxa vida, como maçãs de ouro e sal de prata são as palavras ditas sem saber. Provérbios, né? Aí você fica assim, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Eu fui rude com alguém. E eu sou professor de história, da prefeitura. Eu não vou falar algo com alguém? Moleque, você não é assim, professor de história? Não, rapaz, eu sou professor, eu vou ter que puxar a orelha nova de falar, né? Não, vou ter que dar uma bronca com o aluno. Senta, homem, condenado. Então eu vou ter que. E muitas vezes eu estou falando assim com o aluno bruto, estou falando sendo bruto com o aluno, eu estou pensando, meu pai, maçãs de ouro, só de prata. Minha palavra dita solteira, eu vou cantar pouco,
quietar, vou deixar a molecada acalmar para depois seguir a aula, não? Eu vou começar na segunda-feira, tem que estar preparado. Então, gente, é assim, Bíblia, a palavra de nosso Deus, ela é maravilhosa. Eu não vou dizer para vocês que terminou o estudo da palavra de Deus. O certo seja a gente estudar agora, por que eu posso confiar que ela é fiel naquilo que ela diz? Eu teria que entrar em pormenores agora, mas eu dou um tempo, porque o estudo vai virando vigília e eu não posso deixar virar vigília, senão o pessoal vai querer regurgitar por causa da enormidade de conteúdo que eu passei. Então, parar um pouquinho, para um pouquinho, e dou oportunidade para vocês darem essa patada, protesto, revolta, pergunta, objeção, Uma dúvida. sabe? Revolução Francesa. Eu perguntava só. Pode Mateus, perguntar. Só não pode ser pergunta pessoal. tem uma pergunta. Só não pode ser pergunta pessoal. Não pode sim também, mas eu não animo o caso. Vamos lá. Bíblia. Pergunta. Quantas perguntas? Não, acha não. E se a gente estiver falando com uma pessoa que não acredita, não, tá bom, você trouxe aqui um estudo e tal, juntou ali as passagens, ficou bem explicado. Se a gente estiver falando com uma pessoa que ela não acredita na Bíblia, sim, tá bom, é um livro normal, você supondo, né, que eu sou uma pessoa, né, é um livro normal, nós foram pessoas normais que escreveram, como elas seriam na autoridade daquele livro, elas disseram que era algo inspirado por Deus. O que a Bíblia diz a esse respeito? Ela encoraja, porque qual que é a minha dúvida? Ela encoraja a gente a, por outros meios, às vezes outras literaturas, por exemplo, tentar levar a pessoa até a Bíblia, ou não, isso vai na própria Bíblia. Imagina que é uma pessoa que estuda bastante, gosta de ler e tal. É aconselhável você ir direto na Bíblia e falar, não, a gente vai ficar só na Bíblia, mas a gente pega um gancho assim de outra coisa. Às vezes não, é verdade. O Mateus fez uma pergunta agora importante, quer dizer, sempre alguém vai acreditar na Bíblia pelo próprio uso da Bíblia? Não, às vezes não. Tem pessoas que são totalmente fechadas à Bíblia, já estão fechadas. As pessoas que estão fechadas para a Bíblia e que são, de certa forma, aí, ateu ou agnóstico, não dá para a gente abordar ela com a Bíblia. Se você sabe usar a Bíblia, ela já vai descartar você na hora. Pode fechar esse livro, eu não creio nesse negócio. Você vai ter que ter outra maneira de chegar até o coração dela. E uma maneira de chegar ao coração de uma pessoa... A Sandra deixou uma bolsa aqui para cá? Não? Então, alguma maneira que é... O próprio Deus deu exemplo, em duas passagens, outros estudiosos aprofundaram aquilo chamado de teodiceia. Teodiceia é justificativa ou justificar Deus. Dikaios significa justiça, dikaios no grego, theos, Deus, né? Então, teodikaios, ou teodiceia, como está em português, nas faculdades de teologia tem isso, é uma disciplina chamada teodiceia. É quando você é treinado para abordar as pessoas que não creem em Deus, apresentando as evidências de que Deus existe. E aí, o pastor Rodrigo Silva, o professor Rodrigo Silva costuma falar muito das 5 vias de Tomás de Aquino: a via da causalidade, a via do grau de perfeição dos seres, várias vias. Uma delas aqui, ó, por exemplo, a Bíblia. Como Deus usa, né? Deus deu exemplo. Salmo 19, verso 7. Salmo 19, verso 7. Bíblia. Deus convence o mundo, eu estou adiantando para vocês, tá? Deus convence o mundo de que Ele é Deus pela criação. Vamos ver isso aqui. Salmo 19, verso 1, 2, 3... Certo? Eu vou até o 7, tá? Eu vou levar uma metralhada por causa do tempo, tá? Para não virar vigília e o pessoal ficar aqui. Nossa, misericórdia. Vamos lá, verso 1. Os céus declaram a sua glória. A glória de Deus. E o firmamento proclama as obras das suas? Não. O que ele está falando aqui? Que as coisas que Deus criou proclamam a existência daquele que criou. Vamos imaginar assim. A conversão de pessoas no Bonifácio, nesta igreja, a conversão de pessoas, via de regra, passa pela mão de um missionário chamado Rubens. Mesmo que ele não estiver aqui, você pode saber que ele tem o dedo dele ali. Por quê? Porque ele é isso, é missionário. E tem as marcas da pessoa. O que você faz? Por exemplo, o Paulo trabalha como dentista, né? É um odontólogo. Então, as marcas do trabalho dele feito levam às características do Paulo enquanto dentista. E assim é também com o médico, com o professor de língua portuguesa, de pedagogia.
As marcas da pessoa estão no trabalho, como as marcas de Deus estão nas obras que ele das suas mãos. Então ele diz assim, o verso 2, um dia eu faço declaração a outro dia, e uma noite eu mostro a sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. E aí segue, outra passagem rapidinho, um verso lá em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, verso 20, diz assim, pois, Romanos 1, 20, tá? No Novo Testamento, depois de Atos dos Apóstolos. Depois dos Evangelhos, Atos, aí vem Romanos, capítulo 1, verso 20. Pois os atributos invisíveis de Deus, os atributos invisíveis, quais sejam? Onipresença, onipotência, onisciência, imutabilidade, são atributos invisíveis de Deus. Você não vê a onisciência, você pode sentir, mas não vê. Aí diz assim, os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, olha agora que ele fala, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Ou seja, Paulo está falando aqui que ninguém tem desculpa para não crer em Deus. Todos têm evidência suficiente para crer que há um Deus criador, que a sua divindade se mostra nas obras das suas mãos. E eu vou dar só um exemplo para vocês, só um exemplo. Nessa observação que fez o Mateus. Eu tenho aqui uma garrafa d'água. Mas vocês imaginem uma caixinha, uma vida de leite. Se eu pegar uma agulha daquelas bem fortes, como de costura, não aquela de costura de máquina, sabe, aquela mais grossa, e eu espetar forte aqui embaixo da caixinha de leite, o que vai acontecer? O leite vai vazar quanto? Todo ele. Por quê? Por causa da pressão atmosférica. A pressão externa é maior que a pressão interna, vai sair. Agora, vamos lá. Por que eu furei meu dedo ontem na cozinha, e furei mesmo? Na ponta do indicador, já quase 5 minutos depois já estancou. E não está sangrando até agora. Por que eu não morri de ontem para hoje? Por causa de 96 tipos de proteínas do sangue que estão responsáveis, tem fator de Christ, mas um monte delas, ATP, um monte delas, que elas estão responsáveis por estancar o sangramento do corpo humano. Então furou. Nós temos muito mais leite que uma caixinha de leite, né? De 1 litro. Muito mais sangue aqui do que uma caixinha de leite. Agora sim. Então furou. O que vai acontecer com a gente? A gente vai morrer. 5, 6 horas de morrer, não sei, né? Depende da quantidade de vazão. Mas chega a morrer. Por que não morre? Porque tem 96 tipos de proteína que juntas, uma desencadeia a outra, que desliga a primeira, que começa a ligar a outra, e desencadeia 2, 3 atrás, e depois liga uma outra, e é uma cadeia de eventos tão complicada, eu já vi isso aí, é horrível de você entender. Como uma aciona outra, que aciona outra, que aciona outra, que aciona a 96ª proteína, e aí para de sangrar. Como que faz isso? É tão complicado, mas tão complicado, que uma delas, presta atenção agora, uma proteína chamada ATP, ela tem 4 domínios, é uma proteína só do sangue, das 96, que nos 4 domínios da ATP, se você imaginar a evolução dessa proteína para se tornar o que ela é hoje, no processo darwiniano da evolução humana, seriam necessários 100 vezes a idade do universo. A idade do universo são 13,6 ou 0,4 bilhões de anos. É estimada em 13,6 bilhões de anos a idade do universo. O matemático que fez o cálculo da biologia ali, ele falou assim, que seriam necessários 100 vezes a idade do universo para poder produzir uma proteína, das 96 que são necessárias para a gente coagular o sangue. Então escuta, gente, ó, se estudar medicina, né, você vai ficar assombrado com a maravilha que é o corpo humano. Quem estuda um pouquinho, né, do corpo humano sabe que é maravilhoso assim mesmo. E é para convencer. Então, quem não crê em Deus, você tem que ir para outro caminho. Filosofia, Teodiceia, e agora para o outro lado. Aí você deixa a Bíblia para o outro momento. Dúvidas, protestos, se não, Papai do céu para a gente ir embora. E do ateísmo, então? O ateísmo surge por vários... Você não tem a tendência natural de crer em Deus, de ter um Cristo. É verdade, você está certo. E tem aquelas que não aceitam a Bíblia por nunca ter lido. Mas o Pondé, que é filósofo, ele estuda a Bíblia e não acredita. Inclusive, ele tem sim, o Pondé objeções contrárias. Objeções à Bíblia, é verdade. Bom, um dos motivos
é por causa do aprendizado da ciência moderna, contemporânea, de correntes filosóficas que encheram a cabeça da pessoa, e a pessoa já vê o mundo com uma cosmovisão totalmente naturalista, que pensa que a vida surgiu naturalmente no universo sem intervenção divina nenhuma. Então, o naturalismo, o cientificismo, a crença total na ciência, e nada no sobrenatural, não existe intervenção divina, que é uma perspectiva, a princípio, agnóstica, não totalmente ateia, mas que ela pode amadurecer para o ateísmo. Outra coisa, também a vontade de fazer o mal. O coração carnal quer fazer o mal. Imaginar que você tem que prestar conta a Deus do que você faz. Se eu nem vejo esse Deus, você não veio aqui falar comigo. Meu filho deixou a igreja e ele falou assim, filho, o que você está fazendo? Aí meu filho falou para mim assim, pai, ele não falou comigo, eu quero que ele fale comigo. Se ele falar comigo, eu volto. Mas aí que está. Às vezes Deus fala mesmo, como a gente viu em Jó. Mas a questão não é essa. A questão é que Deus espera a fé. Ele quer que a gente creia, o justo virá pela fé. E fé é a certeza das coisas que se esperam e fatos que não se veem. Ou seja, eu creio que os anjos estão aqui, apesar de eu não estar vendo os anjos. Eu creio que há demônios invisíveis aos nossos olhos que lutam diariamente para me levar para o mal. E que os anjos de Deus vêm me socorrer para afugentar os anjos da minha presença, para ao meu ambiente, a minha mente ficar aberta às coisas de Deus e não entregue as coisas do mal. Então eu creio que esses seres existem, apesar de eu não os ver, porque a Bíblia diz, e eu creio, isso é fé. Eu creio que Jesus voltará, embora eu não esteja vendo ele voltando. Eu não estou olhando o celular lá falando, não vejo Jesus voltando agora, mas eu creio que ele voltará porque ele foi fiel em tudo. Tudo que a Bíblia... Outra coisa, olha, você pergunta, como eu posso provar que a Bíblia é verdadeira sem citar ela? Tudo que a Bíblia anunciou que aconteceu, aconteceu. Tudo. Falta pouca coisa. Falta pouca coisa. E o que ela anunciou, gente, não foi assim, ó, vai derramar o leite. Qualquer um pode falar que vai derramar o leite. Você colocar um homem para vigiar o leite, vai derramar. Vai derramar. Eu mesmo, rapaz, eu não sei se é uma pessoa que derrama mais leite na vida do que eu. Acho que não. Então, assim, eu posso falar por erro pessoal. Então, assim, se você colocar alguém na condução de alguma coisa, por exemplo, o cara digamos, tem estrabismo, astigmatismo e, por exemplo, ele nunca pegou um carro, dá um ônibus para ele com criança para ele dirigir, vai dar coisa errada? Vai dar coisa errada, porque o homem já tem estrabismo, usa um fruto de garrafa, nunca pegou um veículo para dirigir, vai dar criança no ônibus para o lugar, vai dar coisa errada. A receita para dar errado. Então, assim, tem coisa que você sabe. Mas, assim, Deus prometeu, 600 anos antes de Cristo, que o reino mais poderoso do mundo ia perder para o mais fraco. E depois ia surgir o mais fraco, que ia suceder esse outro. E depois surgiu o mais fraco, que ia suceder esse outro. Então, Babilônia seria sucedida, superada pelo Medo-Pérsia. Era tão fraco o Medo-Pérsia que teve que juntar os dois para vencer Babilônia. Era tão fraquinho que teve que juntar os medos, os persas, para poder enfrentar a Babilônia, porque se fosse sozinho não tinha como. Tão poderosa que era a Babilônia, mas os mais fracos venceram mais fortes. O rei Nabucodonosor, quando soube que seu reino seria superado pelo mais fraco, ele foi revoltado. E ele construiu uma estátua de ouro puro. Não, que cabeça de ouro, vai ser ouro, cabeça ao pé. O que era isso? Era revolta. Era a revolta de dizer assim, não, eu não aceito esse negócio de Deus. Falou que Deus de Israel falou que do povo de Israel, e Daniel falou que o meu reino vai passar por um reino inferior? Não, que isso não vai ser fiado. Ele fez, perdeu. Sabe por quê? Porque Deus falou o que ia acontecer. E aí surgiu o Medo-Pérsia, depois surgiu a Grécia, depois surgiu Roma, depois surgiu o papado. Tudo está profetizado com milênios de antecedência. Quando Daniel pregou no século VI a.C., 586, Roma só ascendeu, Roma só caiu e surgiu o papado na supremacia papal em 538 depois de Cristo, 1000 anos antes. Gente, é muita coisa. Não dá para a pessoa falar assim, não, a Bíblia não é inspirada, ele tem que fazer muito esforço. Na verdade, ele que tem que provar que ela não é. Evidência transformador. Pois é. Pode ler vários livros aí que te transforma. A Bíblia é tremenda. Só falando assim, eu contei de um grupo de vários outros filósofos, eles não estão com interesse, entendeu, em ajudar o povo. Eles não estão com interesse de aproximar ninguém de uma criatura que ensina você a ser bom,
que ensina você a ajudar o próximo. Eles querem fazer a separação, entendeu? Entre os que podem mais e os que podem menos. Então, aí existe a luta de classes, aí existe uma série de coisas que as pessoas precisam estar espertas. Assim, Deus quer a bondade, então Ele quer que as pessoas venham pelo bem. Agora, esses cientistas, eles querem o quê? Eles querem impor outro tipo de forma de viver, que não é aquela que tem um Deus poderoso. Eles querem Pessoas que estudam mudar nossa cosmovisão. poderia se converter no momento que está estudando. né? Sim, claro, claro. Para eles não é interessante porque eles vão falar, você já pensou com esses caras falando, olha, não, eu creio na Bíblia. Ele vai perder os seguidores deles todos, vai perder não sei o quê, por causa dos outros todos, e por causa de quem está por trás deles. É um grupo que tem uma pessoa muito poderosa que está atrás de todos eles. Porque quer o quê? Quer estragar o nosso povo. Sim. Deixa eu só dizer uma coisa para a gente terminar aqui. Eu creio que nós não começamos às 3 horas, certo? Nós começamos mais ou menos por volta de 3h30 quase já, né? 3h25, 20h25 por aí, né? Gente, contando esse horário, suponhamos que a gente tenha começado por volta de 3h30. Agora é 4h35, tem uma horinha só. Olha, a gente considerou bastante coisa em uma horinha. Não é demais, acho que é um tempo suficiente. Eu vou tentar sempre terminar um pouquinho antes para dar oportunidade para vocês perguntarem, fazerem objeções, rebelião, tá? Para vocês ficarem à vontade. Mas eu creio que por hora a gente pode dar uma pausinha, por quê? Para deixar o gosto de vamos continuar, entendeu? Se eu ficar aqui, depois falar assim, não, já, né? Vamos parar o vídeo. Então, assim, se todos estiverem de acordo, se não há protestos. Qual é o próximo tema? O próximo tema, eu sugiro. Não terminou esse ainda? Vamos nos colocar em pé, vamos lá. Maravilhoso Deus, amado Pai, te damos graças por termos passado um tempinho aqui, cerca de 1 hora, estudando a tua palavra e esperamos que o teu Santo e Bom Espírito venha fazer dela uma semente a brotar em nosso coração, para que produza frutos para a tua honra e tua glória. Amém. Senhor, perdoe os nossos pecados, nossas faltas, restaure nossas famílias, reconcilie as pessoas que estão afastadas do Senhor, e que o Senhor, por favor, faça resplandecer a tua luz, a tua aprovação sobre cada coração aqui presente. Amém. E aqueles que não puderam vir, Senhor, que teu Santo e Bom Espírito traga-os no próximo encontro. Amém. Fica conosco, Senhor, e abençoe ricamente esta classe. Seja eu que esteja aqui à frente, ou qualquer um, que o Senhor venha honrar a fé, galardoar a fé daqueles que vêm aqui buscando ao Senhor, que o Senhor possa se revelar a cada uma dessas pessoas mediante o estudo e a oração de fé. Fica conosco, nos dê um restante de sábado na tua companhia, abençoe cada família aqui representada. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado pela paciência e tolerância. Próximo sábado.